Agora eu vou falar um pouquinho sobre diagramas de pressão-composição, diagramas de fase, começando com soluções ideais. O tema dessa videoaula já foi explorado numa videoaula anterior e o link está ali embaixo. Eu recomendo que vocês assistam. Aqui vai ser mais uma passada rápida sobre o assunto. Acho que a videoaula do passado deve estar mais completa do que ficará essa que eu estou gravando agora. Mas vamos ver lá. Se você tem uma solução ideal, ambos os componentes seguem a lei de Raoult, que é aquela lei que relaciona a fração molar na fase líquida com a pressão de vapor do componente na solução. Então aqui você tem a pressão total colocada como uma função linear da composição. Se você quiser deduzir isso aqui, você para o vídeo e deduz, ou você assiste a minha antiga videoaula. Então vejamos o que nós temos aqui. Nós temos a pressão de vapor da solução variando linearmente com a composição. Então você poderia imaginar, por exemplo, uma mistura de tolueno e benzeno. Benzeno é o componente mais volátil, mas você misturando benzeno e tolueno, você tem alguma coisa próxima de uma solução ideal. Então aqui, se você tem a fração molar de benzeno, digamos que X de A seja a fração molar de benzeno igual a zero, você tem tolueno puro e a pressão total aqui vai ser igual à pressão de vapor do tolueno puro. Fração molar de benzeno igual a 1, a pressão total é igual à pressão de vapor do tolueno puro. Em frações molares intermediárias, você tem um aumento linear da pressão total com a fração molar do componente A. Vejamos agora, nós podemos calcular a pressão de vapor em função da composição na fase gasosa. Vamos lá. Primeiramente, nós devemos lembrar que a composição na fase gasosa pode ser calculada utilizando-se a lei de Dalton das pressões parciais. Então, esse Y aqui que você está vendo corresponde à fração molar do componente A na fase gasosa. Até agora nós estamos trabalhando com a lei de Raoult, que faz a correlação entre a pressão de vapor do solvente na solução e a composição na fase líquida. Agora, com a lei de Dalton, você tem a composição na fase gasosa. Então, por exemplo, aqui a fração molar do componente A na fase gasosa é a sua pressão parcial sobre a pressão total. A pressão parcial você calcula com a lei de Raoult, a pressão total nós já temos aqui da página anterior. Então, resolvendo isso aqui, para a fração molar de A, como uma função da fração molar de A na fase gasosa, e substituindo nessa expressão aqui, resulta essa expressão não linear, efetivamente, que é a função, a pressão total em função da composição do vapor. Então o gráfico está na página seguinte. Em rosa aqui, que eu desenhei, nós temos a pressão de vapor do componente A em função da fração molar do componente A na fase gasosa. E aqui, essa reta, eu tenho a pressão total em função da fração molar do componente A na fase líquida. Então, nós temos aqui uma função linear entre a pressão total e a composição da fase líquida, e aqui uma função, digamos assim, não linear entre a pressão total e a composição da fase gasosa. Aqui no eixo X, nós vamos usar Z de A, que é a composição global do sistema. Você já vai entender o que é isso.
Então aqui nós temos o diagrama em que no eixo do Y a pressão total, pressão de vapor total, e no eixo do X nós temos a composição global do sistema, Z de A, em fração molar. Vejamos, nós sabemos então que a pressão total é uma função linear da composição na fase líquida. A pressão total é uma função não linear da composição na fase vapor. Então, se você tiver, por exemplo, nesse ponto aqui, onde eu estou com o cursor, a pressão é tão alta que você tem apenas líquido. Se você for reduzindo a pressão, chegou no ponto A, começa a formar vapor. A fração molar de A aqui, na fase líquida, é x de A, e em B aqui, você tem a composição da fase vapor. Vamos ver um caso mais completo aqui para vocês começarem a entender esse tipo de diagrama de fases, né? Então, novamente, um diagrama de pressão-composição, onde no eixo Y você tem a fração molar global do sistema. Se você estiver no ponto A, você tem apenas líquido, porque a pressão é tão alta que o gás não, digamos assim, não é estável. Reduzindo a pressão isotermicamente, chegou em A1, começa a formar os primeiros traços de vapor. Então, A1 aqui, você teria a composição do líquido, A1', a composição do vapor. Diminui ainda mais a pressão, mais vapor é formado, mais líquido é evaporado. A2 é a composição do líquido, A2' é a composição do vapor. Diminui ainda mais a pressão, chegou nesse ponto aqui, em que A3 é a composição do líquido, mas o líquido está apenas em quantidades traço. A3' é a composição do vapor. Diminuiu mais a pressão, você tem apenas vapor. Vejamos, você pode imaginar esse tipo de situação quando você tem aqui o líquido e o gás, e você tem um pistão aqui. De repente você alivia a pressão, puxando o pistão para cima. Então você está diminuindo a quantidade de líquido, aumentando a quantidade de vapor. Veja aqui que esse pontinho se desloca para a direita. Então você vai ter uma quantidade maior de vapor em relação ao número de mols de líquido. Aumentou mais a pressão, ou melhor, diminuiu mais a pressão ainda puxando o êmbolo, você vai ter apenas vapor. Eu recomendo que vocês assistam a videoaula que tem no link aí, e na próxima aula nós continuamos a estudar diagramas de pressão-composição e depois diagramas de temperatura-composição para misturas de líquidos. Até lá.